Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá a todos, bem-vindos aqui às Conversas na Almofada, neste mês dedicado às viagens. Hoje trago aqui uma convidada muito especial. Queria e quero, não é? Trazer muito uma pessoa que viaje com a família. E quando a encontrei, e vi assim um bocadinho assim do histórico dela, pensei, ai, será que ela aceitaria? E aceita logo. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, é com todo o prazer. Obrigada pelo Bem-vinda, convite. bem-vinda. Obrigada. Acaba por ser uma, um tabu ainda, ou um handicap que as pessoas colocam, tipo, enquanto não têm Verdade. filhos, viajam e tudo mais. Depois têm filhos, e agora tenho filhos. E eu disse Exato, assim, não, exato. tenho que trazer isto aqui para desmistificar isto de uma vez por todas. Pronto, Acho que é um bom tema não mesmo. é? É Sim, sim, mesmo. sim, sim. Olha, então, sem mais demoras, vou fazer aqui a tua apresentação com base na numerologia, que eu sei que estás aí muito curiosa. Pode Estou ser? muito Ah, curiosa. pode Vamos ser? embora, vamos Então, embora. Conhecer olha, melhor também. a Catarina traz o arquétipo da mulher autónoma, com ideias próprias e deseja no seu íntimo construir uma vida de uma forma diferente com tudo aquilo que foi testemunhando nas histórias ao seu redor. Nasceu para criar, dinamizar, impulsionar, necessita naturalmente de movimento e estímulo às suas ideias e criatividade. A palavra é a forma mais eficaz que encontra para expressar as suas ideias e tolera muito pouco quem lhe reduz o valor ou a coloque numa posição secundária. E por vezes é aqui que encontra o seu maior desafio, ou seja, a própria comunicação e as próprias relações e como lida com aquele que é o seu poder pessoal. Só necessita de libertar a sombra da crítica e do julgamento e ultrapassar qualquer dúvida sobre aquelas que são as suas capacidades. E lá está. Está a convencer-se de que não precisa de ninguém para saborear aquele que é o seu próprio valor. Ela veio para descobrir o seu valor através de uma expressão alegre e positiva e ser um exemplo de coragem e determinação. E é realmente importante que ela tenha noção da inspiração que é e que através dessa mesma inspiração partilhe os seus sonhos, valores e ideais. Eia, bem, brutal! Bem, eu revejo-me em tudo o que disseste. Impressionante, a sério, impressionante. Bravo, Mas é incrível, potente, não é? Era o incrível. que eu dizia. É potente, Eu é quando estava a mesmo. escrever, eu assim, eu tenho muita admiração. Bem, todas as pessoas têm os seus quês para colocar em equilíbrio, mas Claro, já há claro que sim, determinados claro que sim. caminhos que as pessoas trazem que nem fazem ideia, porque é que andam sempre numa montanha russa emocional, não é? Mas de facto eu tenho mesmo muita admiração quando me pedem mapas com o teu caminho, eu penso assim, ai meu Deus, realmente, que, que- que daquele lado, porque eu começo-me de alguma forma a logo a Envolver, talvez. envolver com a Exato. pessoa, mesmo sem estar com a pessoa, não é? A envolver e a pensar assim, meu Deus, para colocar tudo isto em equilíbrio não deve ser fácil, mas eu até acho que tu estás bem alinhadinha. Eu, pelo menos, pelo que me parece, parece-me que estás assim muito bem alinhadinha. Não Olha, estás? sabes que é engraçado. Eu acho que sim, eu acho que estou no bom caminho, Eu também porque eu acho. sinto isso, que sim, eu sinto que sou uma pessoa intensa, acho que sinto tudo muito, assim, muito as emoções à flor da pele, ao Uhum. contrário do que às vezes as pessoas possam Achar. achar, exatamente. Uhum.
E só que eu acho que o que tenho trabalhado nos últimos anos é não a refriar esses sentimentos, porque acho que é uma característica minha e acho que até pode ser interessante. Agora é conseguir manter isso em equilíbrio, como tu dizes, com Uhum, meditação, com caminhadas, com algumas reflexões até com livros, isso tudo, uhum, e acho que estou a ficar mais serena quanto a isso. sim, Quanto a isso, ou seja, aceito o que sou, mas obviamente que depois até aquela parte mais de expressar todas essas emoções sim, era antigamente, há uns anos atrás, era muito mais intempestiva e acho que claro, perdia muitas vezes a razão pela forma mais ou menos agressiva com que sim, às vezes poderia sim, falar. E isso é um erro e isso não está correto. E então eu tenho nos últimos anos trabalhado muito isso em mim um e trabalho. acho que, exatamente, e acho que Eu, está um pelo pouco menos, melhor, mas é o ainda em que processo. expressa. Pronto, estamos sempre, mas por acaso É é isso mesmo. que espelha, é assim, uma Olha que intensidade bom muito saber grande, isso. mas Ok. espelha exatamente quando estava a escrever, eu a pensar, ai, mas ela já está aqui toda alinhadinha, pelo menos parece-me que sim. Acho que também tem a ver com a tua mudança de vida, que é essa que nós vamos falar aqui. Sim, Então, sim, vou eu acho falar que agora dos ajudou. papéis, não é, que tu Ok, desempenhas. muito bem, muito Então, bem. antiga consultora, que largou tudo para ir atrás do sonho de fazer das viagens a sua profissão, adoro. Criou o blog de viagens Wandering Life e fundou a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. Gosta imenso de viajar pelo mundo, se possível de mochila às costas, em total liberdade. No entanto, e é por esse motivo que cá está hoje, nos últimos anos, precisamente mais ou menos há 8 anos, Uhum. viaja em família e partilha esses momentos através, não é, daquele que é o seu exemplo. Hum? Exatamente, é isso, Mesmo, impecável, mesmo, é isso. mesmo. Agora vais-me falar do resto. Ora, Pronto, para te vamos. conhecer ainda melhor, vou-te só fazer assim umas perguntinhas, Uhum. rápidas. Diz-me lá, de que é que tu tens saudades? Assim, de forma geral, ou tem a ver com o meu caminho de vida e É assim, pelo menos, tudo? ou seja, tens saudades de alguma coisa, por exemplo, alguma coisa que já aconteceu e gostavas que acontecesse outra vez, de alguma pessoa, ou não? Olha, honestamente acho que não. Pois, eu também acho que não. Estou bastante apaziguada com as coisas, com a evolução da minha vida e com as coisas que já passaram. Acho que foram pessoas que já passaram, que foram interessantes e que tiveram o seu propósito, experiências de vida, de trabalho que também foram interessantes, mas simplesmente já foram. Portanto, não, honestamente acho que não. Também não me parecia, mas eu tinha que testar, não é? Claro, claro que sim. E Tens assim, é bom é pôs-me a bom, pensar também sobre sim, isso. Eu gosto bastante, é, portanto, porque obrigada, sim. às vezes uma pessoa está naquele saudosismo e completamente desfocados até do próprio presente e sabemos que aquilo esteve ali naquele sítio por alguma razão, não é? Claro, claro, E de claro que facto sim. ficamos ali mas Presos, não há é? determinadas pessoas que eu me parece que, sei lá, fazem tantas mudanças, quando olham para trás pensam assim, não, aquele foi bom, mas agora Mas já também é, foi, quer dizer, mas mas já, já foi, né? exatamente, Agora também é. exatamente. Eu Tu também acho isso. tens assim algum cheiro que faça lembrar a tua infância? Ai, nunca tinha pensado nisso, deixa-me lá ver. Um cheiro que me faz. Olha, acho que eu tenho. Nunca tinha pensado nisto, mas à cabeça, sem pensar muito, veio o cheiro da lareira, da Hum, casa dos meus avós. claro, não é? Claro. Sim, sim. Que aquele cheiro que uma pessoa conecta-se logo, não é? É mesmo É. engraçado. Eu lembro-me de passar assim em algumas aldeias e já não tornei a sentir isso. Tenho ainda um avô, mas já está muito velhote e já não Uhum, está já está numa condição um bocado complicada, uhum, e a minha avó já morreu, portanto já não é a mesma coisa da claro. minha infância. E então, cada vez que passo numa aldeia onde no inverno tem assim aquelas lareiras, rapidamente é para onde me transporta. Portanto, eu diria que sim. Tão bom mesmo, tão bom. Sim. Isso é bom, isso é uma coisa boa. É Tens, aconchegante. é muito aconchegante, é muito aconchegante. Eu É, adoro lareiras, é daquelas coisas, que me aconchega mesmo muito e quando traz assim uma é. recordação O boa, corpo, a é, alma, é bastante conectar-nos completo. logo. É, É. sem dúvida. Também o elemento fogo, que tu
O elemento fogo, Deve exatamente, ser um elemento que exatamente. tu tens aí muito ativo em ti, não é? De Exato, que eu certeza me absoluta. revejo. Olha, nunca tinha pensado dessa Não forma, que é? Não tivesse a é? ver com isso. Também Mas tem muito sim, a ver. mas tem. Sim, sem dúvida nenhuma. Ora, tu tens assim alguma característica tua que gostasses de melhorar? Já foste falando aqui, não é? Sim, olha, eu acho que sim, eu diria, mas estava aqui a pensar noutra para ser diferente, mas honestamente, para ser muito sincera, eu acho que é isso. Acho que tem a ver com a minha como é que ser impetuosa. Ai, agora falta uma palavra. Intempestuosa, Intempestuosa, sim. exatamente. A reagir às coisas. Uhum. Acho que está melhor, mas ainda é uma coisa que tento trabalhar diariamente, Sim, para ser muito honesta. mas Portanto, eu digo-te que diria vai ser isso. desafiante, vai ser o teu Pois, desafio da tua vida, porque acredito com que a sim, quantidade acredito de que uns sim. que tu tens aqui no teu mapa, Não é vai fácil. ser difícil, não E é? sabes que às vezes é como há uma frase que li algures que diz: a minha reação, ou seja, as minhas palavras eu ainda posso eventualmente mudar, agora a minha expressão é muito mais Pois é, difícil. E eu é mesmo. aí, há algumas pessoas que são mais próximas e que me Está vão bem tendo logo, a. Sabem logo, exatamente, exatamente. está bem E logo. eu não tenho às vezes noção, mas mesmo não falando e procurando mais serenidade a transmitir as minhas ideias. Mas é um bocadinho isso, é difícil, que é realmente as palavras de uma pessoa ainda consegue refriar, mas a expressão é É, mesmo, é é difícil. é o Eu tal, diria que isso é quase impossível, honestamente, é o tal que eu nem me silêncio que vale apercebo. por mil palavras, não é? É mesmo, é mesmo. Nem vale a pena dizer nada, é mesmo isso. Conheces-me tão bem, incrível, É incrível, mesmo. a sério, É incrível. mesmo isso. Ora, tu tens assim, diz lá, uma qualidade pela qual tu mereces estar aqui hoje, neste podcast. Olha, isso é difícil, por Uma, acaso porque há várias, não é? mas sabes que, não sei, parece que rapidamente a pessoa consegue falar melhor Pois de é, eu sei. defeitos, não é? De qualidades. Mas olha, uma das coisas que eu vejo que gosto muito nas outras pessoas e que eu acho que tem a ver com eu também própria ser assim, é ser resiliente. É uma característica, eu não desisto, eu quando decido, com o tempo, portanto, embora seja essa coisa assim mais vulcânica, se calhar a Uhum, reagir e a sentir, eu as grandes mudanças de vida, eu sou bastante ponderada. uhum, Portanto, por exemplo, mudar de vida, e se calhar já lá chegaremos, mas pronto, já uhum. introduzindo um bocadinho o Sim, sim, tema, não foi assim, hoje vou-me passar da claro, cabeça, não é? E vou-me despedir. Não. Foi um processo claro. longo, teve que ser responsável, porque acho que as grandes decisões têm que ser, um, e, e, e então, isto para dizer que demora algum tempo a ponderar assim uma mudança grande de vida, de vários setores, que seja ou pessoal, ou familiar, sim mesmo, ou Uhum. profissional, mas depois, quando acho que faz sentido, muito rapidamente tomo essa decisão e levo tudo à frente. E não Levo tudo à desistes. frente, não é levar pessoas à Eu frente, não, sei. mas é mais, para que às vezes as pessoas possam ouvir, não julguem Abrir isso. caminho, não é? Exatamente, abrir caminho Vieste onde mesmo para tiver que isso. abrir, exatamente. Não Vieste à mesmo custa para dos isso. outros, obviamente, mas é isso. Sim mesmo. Portanto, eu diria isso, a questão da resiliência, Ah, sim, sem dúvida. e de ir Sem em dúvida. frente quando decide alguma coisa. Sem Sim, dúvida. demora o tempo que demorar. Mesmo, sem dúvida. Tens algo que te tire do sério? Tenho. Olha, uma coisa que me tira mesmo muito o sério é a injustiça. Não só comigo, mas até principalmente pelos outros, porque eu acho que tenho, honestamente, ferramentas internas para lidar com algumas injustiças que sejam diretamente comigo. Agora, quando são com outras pessoas de quem eu gosto, Uhum. o, Sim. o ponto máximo será a minha filha, por exemplo, Uhum. eu fico fora de mim mesmo. Preciso de tempo para. Lá está, eu como sei que depois reajo às vezes um bocado Claro. mal. Ok, calma, tenho Vamos que assimilar. pensar, exatamente, assimilar a ideia e depois então reagir. Mas é uma coisa que me tira muito, muito do sério mesmo e que já intervi várias vezes quando vejo.
Principalmente, olha, três coisas. Quando são crianças, que Uhum, muitas vezes não têm a quem recorrer, e às vezes até os próprios pais são os agressores, e eu sinto que ali nem sequer aos próprios pais, portanto, estão ali completamente perdidas. Às claro, pessoas mais velhas, aos idosos, eu chego a chorar mesmo de ver algumas imagina. coisas que é tão injusto. Terminar a vida é tão, imagino eu, que seja tão desafiante, não é? Acho que Uhum, para simplificar aqui um bocadinho a sim, ideia, sem dúvida. que desprezar, maltratar fisicamente ou verbalmente, que dói no mesmo sítio, não é? É uma coisa que me tira fora do sério. E animais. Acaba por ser, portanto, ao fim e ao cabo, pessoas que tratam mal alguém ou que seja pessoa ou animal que esteja Certo, numa posição fragilizada e que não se consigam, não defender. consiga responder, Uhum, defender, é uma coisa que me tira mesmo muito a sério. Cada vez mesmo. mais. Então, desde que fui mãe, bem, é mesmo tipo as Ainda garras, não é? veio ali ou Acho a, que vai. É uma veio mesmo coisa. ali ou a. Lá está, não é só por ela, mas é esta ligação que nós temos pelos nossos filhos, que é tão forte, tão visceral, não é? Tão, Sim, assim, louca de sim, bom. sim. E como é que é possível que o mundo esteja cheio de É muito. injustiças? É. É uma coisa Sentimos que isso de uma forma, me eu acho que revolta imenso. exacerba mais um bocadinho. Exacerba, exatamente, sem dúvida. Porque nos sentimos, É a eu expressão correta. acho que é o sentido de responsabilidade por si Sim, só, e depois é, tu não vais conseguir impedir, certo? sim, E como sim, não sim, sim, consegues sim, impedir, isso falta de alguma forma aquele controlo, não é? Então não consegues sequer viver por ela, não é? E então sim, sim, isto acaba por mexer e ativa. Claro que isto já estava tudo em ti, não é? A própria maternidade só vem acender o fósforozinho, não é? E exatamente. trazer, Da porque chama que já cá acabam. está. Mas há coisas, não é? E como tu bem sabes, não é? Sim, Tu tanto és mãe como és filha. E nós, não é? Como filhas, já passamos por algumas questões que os nossos pais não claro, conseguiram. claro. Não conseguiram mesmo Pois não, pois antever, não. né? Resolver. E agora é que dá para perceber isso. É, Só né? agora, Porque finalmente. acaba por ser, Sim. mas faz muito sentido. Tens assim valores fortes pelos quais tu te reges e não prescindes de passar à tua filha? Empatia e honestidade. Uhum, Não abdico, mesmo que seja uma pessoa de família, uma pessoa muito próxima, que tenha 50 mil qualidades, se não consegue ter estas, não consigo tê-la perto da minha vida, ok, acompanhar-me no meu trajeto, não é possível. ok. Portanto, uma pessoa que não seja sempre verdadeira, nem com os outros, nem com ela própria, e uma pessoa que não sinta empatia, especialmente pelas pessoas como é que eu posso dizer isto de forma assim simpática, que sejam mais desfavorecidas em perspectivas diferentes, pode ser ter um cargo espetacular, 52 doutoramentos, não é boa pessoa e eu não Ok, quero essa pessoa na minha vida. ok. Não abdico. Tem de alguma forma esses valores, tu trouxeste-os contigo, não é? Estão muito fortes, Sim, não é? sim, Portanto, sim, acabam sim, por sim, tudo sim. que espelha o contrário, Sim, não afastas, não dá, é? não dá, não Afastas, dá, não dá, afastas completamente, não dá. mesmo. Tens assim algum ritual diário? Já foste falando aí de alguns, não é? Que às vezes vais aí buscar à Ah, mala. sim, ritual assim do dia a dia. Umas coisas assim pequenas, sei lá, começar o dia a beber um café, coisas assim. Não deves ser de coisas muito grandes, não é? Tipo, de que demore muito tempo, digo eu. Exato. Tem que ser uma coisa rápida, não é? Sim, olha, Mas sim, é isso que eu estou a falar. Não ok, precisa de ser nada muito esotérico, às vezes é muito aquela coisa, não, e não. Rita, começa o dia a tomar um café, tem que ser. Ou começa pronto. um dia a agradecer. Por exemplo, sei lá, uma coisa que não precisa ser Não nada tem que ser assim especial. uma coisa Sim. que às vezes É possa especial pensar para que é ti. em grande, exato. Sim, sim. Sim, olha, assim, coisas que eu faço todos os dias, sim, o ritual do café, depois do pequeno almoço, eu bebo um café só por dia, e habituei-me a beber logo de manhã, portanto, aquela energia, assim, aquele boost da energia, não é? Uhum, E então é isso que faço, e assim mais rotinas, ler sempre umas páginas de um livro, normalmente depois de ir quando sou eu a ir pôr a Maria à escola,
como normalmente, uma questão muito prática que é, normalmente quando eu vou pôr, não há muito trânsito, mas para sair da escola, para regressar a casa, há bastante. E então gosto, em vez de estar em stress no trânsito, prefiro Ficas à honestamente, espera. exatamente, e a ler, Uau, e a ler, pronto. Então uau. gosto sempre porque já aprendi mesmo na minha vida antiga, assim também de consultora, que o início do dia faz uma diferença enorme também Espetacular. na minha, no meu feeling, não é? Sim, 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 na Do forma como dia. depois, E, como reage às portanto, coisas, não entrar é? em stress ali, e às vezes eu vejo, são tipo 5 10 minutos e faz toda a Sim, diferença. Assim uau. deixo, encosta, porque ela está assim numa escola mais, num sítio assim mais alto, num monte, e então deixo tranquila, sem ninguém à frente, sem stress, já li Ai, adoro. aquele Eu era bocadinho bem de capaz livros de fazer isso. Era bem e pronto. capaz. E são 10 minutos, em vez de estar Ah, ali a perder a paciência e a refilar para o boneco, assim, pronto, é só mesmo ler ali um uau, bocadinho do mesmo. livro Era bem e capaz, sabes que eu detesto trânsito. E pois, eu vou, e se for preciso, dou uma volta enorme por um sítio que fica mais longe, só para não estar parada no trânsito, que eu acho que isso é perder percebo, tempo. percebo. Isso é perder tempo Sim. para mim. Também E eu acho, também acho. raramente vou para sítios onde há muito trânsito e tudo mais, sou uma privilegiada, mas eu era menina Também para fazer eu, uma coisa dessas. Era sim. menina, sabes, para esperar. Se eu não tivesse outra saída, para esperar Sim, esse que é o tempo, caso, ali não há, ali não porque há. Ali acho só que há uma depois estrada nós só de estamos a acesso. perder tempo. A verdade seja É, essa, quando depois sim, vamos sim. chegar ao mesmo tempo. E não ficamos ali naquele timing no para-arranca, que não Pois estamos a não. fazer nada se não pensar ou ouvir qualquer coisa, quer dizer, não é? Eu Exatamente. era menina, é É isso, muito giro exatamente. mesmo. Então, olha, acabam por ser assim, agora não me recordo assim mais, Mas são porque ótimos, já são são ótimos. assim dois de São início de dia, que muito, costumo muito fazer. interessantes, muito interessantes. Ora, agora vêm as perguntas difíceis. Ok, Então, então vamos lá. Ai, agora é que vêm as difíceis. tu preferias ou preferes, não é? Um dia de Aham. chuva em casa com um bom livro ou um dia de sol na praia? Um dia de sol na praia. Eu adoro calor, adoro calor. Se Sem bem que o dúvida. primeiro também parece assim muito confortável, Sim, cozy, sim, assim, né? Mas mas calor sempre, sempre. sempre, Eu não é? sou um animal de calor, sempre, sempre, Mesmo. sempre, sempre, Uau, sempre. uau. Ora, se tu tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Ah, Ai, que engraçado, nunca pensei nisso. Olha, já sei. Há uma pessoa que eu gosto, admiro bastante, que é a Charlize, como é que ela se chama? Agora o apelido não está, não, Charlize qualquer coisa, não, É não a estás atriz, a... Theron. Exatamente, exatamente. Olha, Sim. ficaria com ela. Ora, Ela tem então. ali assim uma atitude, é lindíssima, mas à Uhum. parte disso, acho que tem ali uma atitude que me fascina imenso e eu adorava conversar com ela. Portanto, acho que seria uma boa estadia Que numa ilha interessante. deserta. Iria. Nunca cavei. Olha, não sei Tem a porquê. lista, tem a lista dela, tem a agenda livre para ti, nunca cavei. Ora, esta é a mais difícil de todas. Então, se tu tivesses que escolher entre nunca mais entrar num avião ou nunca mais sair de Portugal, qual é que tu escolhias? Nunca mais sair de Portugal ou nunca mais entrar num avião. Ah, Preferia nunca mais entrar num avião. Pois, Podia sair de Portugal de comboio ou exato. de autocarro ou com outra coisa qualquer. Sim. Desenrascavas-te, Fazia não é? batata ao avião e Sempre. desenrascava-me lá, está, Acaba, pensava no plano B ou no C e ia. no Sim. teu caso, o avião acaba por ser uma grande ajuda porque chegas muito mais rápido aos sítios, não Mas é? não é Pronto, o meu meio de transporte preferido, é o comboio, ok. precisamente. É. Portanto, Ah, então pronto, então não é. peguei, eu não Muito peguei mesmo na facilmente, ferida. não, Não peguei na muito ferida. facilmente optava pela questão do avião. Sim. Ora, que bom. Que bom. Pronto, olha, veja, as perguntas difíceis já acabaram. Já Já estão, viste? boa. Ah, já estão. Então, se calhar vamos assim ao início, não é? Como é que tudo Ok. isto começou? Desde Uhum. sempre tiveste gosto por viajar ou não? Ou foi assim um bichinho que veio mais tarde? Sim, olha, foi um bocadinho pelos hábitos dos meus pais. Pois. Em especial o meu pai é uma pessoa, agora já não tanto, mas bastante irrequieto.
e ele sempre teve muita curiosidade em sair, mesmo que seja, não, nunca para muito longe, mas estando aqui a viver em Lisboa, onde eu estou agora também, era sempre levar o farnelzinho, ir à batalha passar um sábado ou um domingo, ir a Leiria, ir passar férias ao Algarve, onde eu e ele, por exemplo, nascemos, a minha mãe é da Beira, é de Gouveia, e ficávamos lá a acampar algum tempo, e era sempre a saltitar entre praias ou sítios, pronto, era sempre, nunca era aquela coisa, agora estamos 2 semanas de No mesmo praia num sítio. sítio, nunca. Portanto, e depois havia outra coisa que era, eu desde os meus 5 anos até mais ou menos à adolescência, que depois deixei de querer, eu passava as férias de verão, ou uma boa parte delas, com os meus avós, aqueles que eu referi, Sim. portanto, de Gouveia, que é aquele tal cheiro, não é? A Que o lareira. aroma, a lareira que me faz recordar a infância quando falamos. Portanto, e então, olhando para trás e pensando nisso, portanto, por um lado, a questão de sair de Lisboa, e as férias de verão, lá está, na casa dos meus avós, era sem os meus pais. Pronto, e era um sítio onde há muitos anos atrás não havia carros praticamente, portanto eu andava completamente à vontade, é um meio pequeno, aliás, eu e todas as crianças andávamos porque havia quase aquela preocupação coletiva e toda a gente sabia onde é que estava o neto de não sei quem, pronto, e então andava eu e as outras crianças livres por ali, e para uma pessoa que eu vivi os meus 5 primeiros anos em Faro e depois vim aqui para Lisboa, portanto, pessoa de cidade, não é? E então era muito bom sentir essa Essa liberdade. liberdade. E eu acho que essa sensação de liberdade eu comecei a tomar o gosto desde essa idade. E a ver outras coisas e sair um bocado da zona de conforto e não estar sempre ao pé dos meus pais e estar 2 ou 3 meses com outras pessoas que eu via só 2 vezes ao ano, porque Uau, antigamente chegar a Gouveia realmente. era para aí 12 horas, Sim, e quando sim. chegávamos ao. 12 horas, isso quando vivia no Algarve, não é? Pronto, aqui em Lisboa Sim, não havia sim. É cá mais. A2 e coisas assim, Sim, e sim. então era um percurso, era Claro que como sim. chegar daqui, sei lá, ao Japão quase. Pois. Portanto, pondo assim as coisas em Sim, perspectiva, não é? sim. É engraçado. Eu acho que foi a partir daí. Acho que Que foi. engraçado. E depois, de alguma maneira, começaste a fazer as tuas viagens por ti e tudo Uhum. mais. E quando é que chegou, aquele momento em que tu dizias assim, fogo, eu gostava era de fazer isto sempre? Olha, eu segui aquela. Eu lembro exatamente do momento. Eu segui aquela vida que uma pessoa normalmente segue e que não questiona muito. Tirei a licenciatura, depois comecei a trabalhar e decidi continuar também a estudar para me especializar, enfim, tirei pós-graduação, mestrado, pronto. Aquele caminho mais ou menos que se espera. Mas eu achei que gostava, foi logo aos 21 que acabei o meu curso, e quis logo um bocado pôr a mão na massa, digamos, porque eu achava que continuar a estudar sem estar no mercado de trabalho parece que era assim tudo muito teórico, que eu Sim. já sentia na licenciatura, pronto. E então, portanto, fiz esse percurso normal, comecei a trabalhar, aos 21, lá está como eu disse, mudei, tive primeiro num sítio muito familiar, depois mudei para uma empresa internacional, Suíça, e depois, onde eu tive mais tempo, que foram 12 anos, nesse terceiro sítio, numa consultora, onde eu fui, enfim, convidada para iniciar, portanto, eu acompanhei o processo desde o início e isso foi um desafio também interessante. Só Uhum, que, ao longo de algum tempo, começou-me a desmotivar. Portanto, eu fiz todo este percurso sem pensar muito nisto, porque uhum. achava que era realmente aquilo que eu queria, e realmente eu trabalhava na área de ergonomia na segurança do trabalho. Portanto, aquilo que Ok. eu fazia Uhum. era, e eu sentia isso que era contribuir para o bem-estar dos trabalhadores. E hoje em dia, quer seja de uma maneira ou de outra, muitas pessoas, todos nós quase passamos muito tempo a trabalhar, portanto, eu sentia que também, de certa forma, colaborava para um bem-estar de vida, Interessante. não é? Já que é Sim, tanto muito tempo que nós interessante, estamos sim. a Uhum. trabalhar. Só que o que me começou a desagradar foi um bocado a pouca ou nenhuma expectativa que eu tinha ao ver a minha vida dali a 10 ou 20 anos. E assustava-me o poder.
a poder, e era de certeza o que me ia acontecer se eu não tivesse mudado, que eu continuasse o mesmo registro durante aqueles anos todos. Sim. E eu lembro-me de começar assim a pensar um bocado nisso, e de olhar para dentro e dizer, eu não quero isto para a minha vida, quer dizer, parece que já morri, de certa forma, já Uhum. estou mais estagnada. E então aquilo começou a ser assim uma vozinha interior que estava ali, eu às vezes com uma pessoa amiga ou outra, muito próxima, porque eu não sou uma pessoa propriamente de desabafar muito, não sei Uhum. se vai um bocado da minha, e tudo a dizer, sim, eu já sei, não é? Mas pronto, com poucas pessoas eu partilho realmente a minha essência, digamos assim, e Uhum. lembro-me que com uma pessoa então que era muito próxima, de comentar isso, e eu depois vim para casa e lembro-me de pensar, bem, isto não é vida, que é o estar a queixar-me e quase E cruzar não os braços fazer e não nada. fazer nada. Portanto, Exatamente. isto, alguma coisa vai ter que acontecer. E Uhum. então, depois, portanto, eu já sentia tudo isso e foi um percurso que se calhar durou aí um ano, portanto, em que eu comecei a ficar mais descontente e essa voz interior, que eu disse que inicialmente era assim um sussurro, começou a ser algo mais, não era Forte. um grito, mas era assim qualquer coisa Torna-se já com desagradável. bastante Sim. convicção. Uhum. E depois coincidiu também com o início que eu tive de uma relação com o Ricardo, que é atualmente o meu marido, que ele mudou de vida nessa altura também. Ele era consultor de outra área e despediu-se e tirou um outro curso para fazer agora a profissão que Uau. tem. E nós os dois alinharmos esta coisa que é, ok, então já estávamos a viver juntos, queríamos constituir família, queríamos ter um filho, uma filha até, para ser honesta. Eu, pelo menos, gostava muito de ter uma Calhou tudo menina, era certo. mesmo o que eu queria, por acaso assim. E então, portanto, eu já sentia isso, e todo este contexto de família, com a minha vontade também de ser mãe, e eu, bem, eu quero arregaçar as mangas e fazer alguma coisa por mim, portanto, ir atrás do meu sonho e não estar aqui a batalhar para o sonho dos outros, que nunca vai Uhum. ser o meu, é agora a altura, pronto, eu assim, mas respondendo concretamente, portanto, isto foi assim todo o panorama, mas Sim. lembro perfeitamente, ainda como consultora, que eu estava um dia, eu no cargo que tinha já tinha algumas reuniões, que era uma coisa que também me pesava bastante, e então estava numa reunião com mais três pessoas, três homens, e lembro-me que na sala, assim ao lado esquerdo, onde eu estava, virei o olhar para um mapa do mundo. E eu lembro-me perfeitamente Ai, de adoro estas histórias. diferenciar completamente o que eles estavam a Adoro. dizer e olhar para lá e pensar, eu podia estar em tanto lado do mundo e Estou estou aqui. aqui. E eu Ai, acho que foi assim, adoro. tipo, o copo foi enchendo e isso foi a mesma gota que o fez transbordar completamente. E a partir daí, depois conversei com o Ricardo e ok, então vamos lá organizar aqui a nossa vida para, primeiro, então que ele já estava ainda mais descontente do que eu, para mudar então, e logo de seguida fui eu. E a Maria já nasceu um bocadinho neste Nesse contexto. E contexto, foi claro. assim, sim. Ela depois de alguma forma tinha que vir aqui abrir. É engraçado, o que tu estás a dizer conectou-me muito, daquilo que eu tenho sentido muito nos últimos dias, porque de facto, e tu tens muito essa energia, achei piada tu dizeres, porque nós passamos a vida a queixar-nos, não é? Mas queixamos-nos, mas não fazemos diferente. Pois, pois. E então, enquanto nós não fizermos diferente, quer dizer, não vale a pena te queixar, até é a Exatamente. própria definição de insanidade, não é? É tu continuares a fazer É as mesmas mesmo, coisas e esperares uma mudança. é E mesmo, é mesmo. efetivamente, eu estava-te a ouvir e estava a pensar, a conectar-me comigo, porque pronto, tu não conheces obviamente a minha história, mas também tive uma mudança há uns anos atrás, também deixei o emprego que tinha e realmente, eu também foi uma coisa muito ponderada, até parece que é tudo de repente, né? Quem vê de Pois, fora parece que é tudo de mas não repente. é, Foi uma mas não coisa é. muito ponderada e Claro, isso que tu estás a dizer começa a crescer, a crescer, a crescer. Foi exatamente o que eu senti. que Porque giro. quando nós dizemos baixinho, epá, não é isto que eu quero para mim. Depois aquilo começa o monstro a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E É. depois, se tu não fazes alguma coisa, tu parece que não estás a ser coerente.
E então essa falta de coerência ainda te traz mais Exatamente, sofrimento, não é? exatamente. E Eu não então, gosto nisso nas outras pessoas, quanto mais em mim. é, Não, e não dá, não então, dá, não então eu dá. E é estava-te a preciso ter ouvir, coragem, não é? é, E é é, preciso ter coragem. Houve uma vez, há uns tempos, numa entrevista, dizer, ai, mas reconheces que tiveste coragem. Eu, para ser totalmente sincera, eu acho que nem sequer é preciso grande coragem. Eu acho que, não sei, isto pode ser tipo um chavão, mas é mesmo, juro que é o que eu acredito, que é preciso ter muita coragem, eu ver que às vezes há pessoas que não estão contentes com o seu rumo de vida e continuar na mesma. é, Isso é que é preciso ter coragem, é. porque uma pessoa se sente que não está bem, nós não estamos aqui para sofrer. Eu não sou uma Já pessoa viste, crente, não a vida é acredito tão curta. em reencarnações e não sei o quê, portanto, para mim há uma vida e é finita, e Claro, todos nós sabemos disso. Portanto, não pode ser só isto. Não pode. é mesmo, Recuso-me a que seja só isso. é Então nós mesmo. temos que sorrir todos os dias. Não, não, É. ou seja, temos que ter uma vida. Obviamente que isto não é sorrir, não estamos sempre alegres de todo, não é? Mas estás Mas de alguma no, forma a ter no- prazer naquilo que estás a exatamente, fazer, não é? exatamente, Sendo, exatamente, sendo que o exatamente. trabalho, que é disso que nós estamos a falar, não é? O trabalho é onde tu passas a maior parte do teu tempo. Nem Pronto, mais. eu espero que não seja o caso de andar, não é? De ser, não é? Porque para isso as mudanças não são, não é? Quando nós continuamos a trabalhar tanto como trabalhávamos antes, Sim, não é? sim, sim, Mas sim. No é mesmo uma registro, forma de claro. estar, é uma forma de estar completamente diferente. E Completamente, a verdade é que as pessoas completamente. acomodam-se muito e, por acaso, Pois é. nos últimos dias tenho pensado assim um bocadinho nisso, porque, porque lá está, também é preciso muita coragem para te manteres num sítio onde, onde tu não gostas, não é? E então, Totalmente, tu concordo. já sabias, quando olhaste para esse mapa mundo, não é? Tu, de alguma forma, disseste, bem, eu realmente viajar, de alguma forma isto começou, viajar é algo que eu adoro e gostava de fazer, mas daí Sim. até fazeres isso, a tua vida, como é que foi esse passo? Foi um passo Eh, grande ou foi assim curtinho? foi relativamente grande, assim, foi um salto de fé, não é? Que foi, olha, eu quando tomei a decisão de me despedir, para ser muito verdadeira, eu não sabia o que é que ia fazer a seguir. Boa, Eu ainda mais sabia, eu corajoso. sabia, eu sabia que não queria fazer aquilo, que não era, não me fazia nenhum sentido, continuar daquela forma. E para ser muito honesta, a questão da Maria veio-me pôr as coisas de uma outra forma, que foi, obviamente, e uma questão muito pensada, a questão financeira, não é? Que muitas vezes as Claro. pessoas também questionam porque é uma questão muito real, mas atenção que é uma coisa que é, quando uma pessoa decide, e acho que é importante refletir sobre isto, quando uma pessoa decide mudar de vida e começar a ter um trabalho que não é remunerado da mesma maneira mensalmente e que a pessoa não Uhum. se tem que preocupar com isso, é preciso ter a noção de que vamos ter que abdicar de muita coisa Uhum. porque se não entra dinheiro, não pode sair com a mesma velocidade. Portanto, todas aquelas coisas que eu tinha como, sei lá, agora que eu vendo, parecem bastante superficiais e eram. Vou comprar uma mala nova, vou comprar mais um relógio. Isso são coisas que, obviamente, pronto, ok, uma pessoa começa a trabalhar há pouco tempo, é muito mais nova, tudo isto tem a ver com a idade, ou várias Claro, opções, não é? Mas também muita questão financeira, que é, se não há tanto dinheiro, eu tenho que reorientar a minha vida e os meus gastos. Portanto, o que às vezes é muito difícil, obviamente que é preciso ter sempre ali uma almofada que eu tinha, claro, porque já claro. tinha começado a trabalhar há muito tempo. Pois, E eu, uma coisa que sempre aprendi desde pequena é a educação financeira. E desde o meu primeiro ordenado que eu ponho sempre uma parte de lado. Portanto, eu já tinha começado a trabalhar aos 21, eu já tinha alguma capacidade. claro, E todas as minhas opções financeiras, desde o primeiro momento, desde a compra de carro, que comprei logo em segunda mão, a casa, a mesma coisa, foram sempre coisas muito ponderadas, muito pequeninos passos e muito pensados de maneira a não ter dívidas até aos meus 70 ou 80 anos, porque senão aí eu estava presa, presa, nem mais. presa, não é? E não conseguia dar o salto. Portanto, é preciso ter muita noção que a pessoa parece tudo muito bonito, esta coisa de ter uma vida diferente e não ter esta segurança financeira, mas é preciso ter
umas finanças muito, um olhar financeiro muito bem regrado. Claro que E, sim. obviamente, não ter as mesmas despesas. É simples, não é? Não entra tanto, não sai tanto, pronto. Claro, claro E, que sim. e então, desculpa, eu acho que já me perdi na tua pergunta. Não te Repete lá o não que te Não, perdeste. No fundo, quando tu disseste, o não te meu perdeste, tu passo estavas a das dizer que o viagens, passo não tinha é? sido grande. Ou seja, Exato, de alguma exato, forma, exato. isto tinha que estar tudo pensado, não é? Porque isto faz parte. Estava Eu sei que isto completamente faz pensado. parte, não é? Do caminho. Claro, claro que sim, exatamente. Obrigada, porque entretanto agora introduzi esta coisa que eu acho que é Que é importante da importante, questão da educação muito. Claro financeira. que sim. Pronto, e então eu sabia que não queria continuar a ser consultora, tinha noção de que queria agarrar um projeto e alguma coisa que tivesse a ver comigo, e ao longo, portanto, isso coincidiu com a maternidade, portanto, eu fui da mãe da Maria e nos primeiros meses estive ali em modo de sobrevivência. Pronto, não é? Como sabemos que ser mãe é um Claro. desafio também grande de vida e dedicar-me basicamente a 100% a ela. E depois lembro-me que quando ali por volta dos 7, 8 meses dela, então eu já tinha reorganizado, lá está a minha vida, as minhas rotinas, aproveitava quando ela começou a dormir melhor, portanto as sestas e as noites, quando ela ia para a cama, e então começava a maturar isto e fui para a internet com 3 palavras que eu já sabia que gostava, que é viagens, escrever e fotografar. Uau. E na altura, e na altura começaram a surgir os blogs que eu não Sim. seguia, nem sabia o que era, nunca tinha tido, e então Isso depois a foi, segunda isso coisa, foi mais ou menos há 8 anos? isso foi mais ou menos há 8 anos, Ok. sim, exatamente, Uau, exatamente. A Maria realmente. tem praticamente 9, portanto foi Deve nos ter sido primeiros meses de vida dela. mais ou menos com essa altura que eu também comecei a apaixonar-me por blogs. Eu estava Olha, a que giro. ouvir, estava a ouvir e estava a pensar, porque eu Houve um era um boom muito boom e grande. eu acompanhava É. uma série de blogs, eu também gostava imenso, Uhum. sim, sim. E então, portanto, foram assim tudo passos pequeninos, lá está, e depois este passo grande, digamos, foi, ok, então, de que maneira é que eu posso fazer isto, alguma coisa rentável? E então, descobri, lá está, na internet, que sim, que é possível, que há vários caminhos, e então, olha, ok, isto faz-me sentido, e integra bem toda esta questão familiar que eu também tenho que pensar, portanto, não só em mim, porque já somos 3, e então, Uhum. olha, vamos a isso. E então foi um bocadinho assim que surgiu este meu percurso de produtora de conteúdos e blog, e depois a Associação de Bloggers e isso tudo. Uau, Foi uau. assim que surgiu. Uau, e realmente super interessante, não é? Porque ou seja, porque há muita gente, não é, que quando fala comigo diz assim, pois é, Rita, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não sei, eu tenho jeito para quê, eu gosto de quê? E de facto já viste, assim, só num bocadinho desta aqui uma série de ideias, ok, já que a internet é um poço, não é? Eu peguei É mesmo, naquelas coisas que eu sei que gosto e exatamente, que faria assim facilmente, e então vamos lá aqui descobrir. Então, e exatamente. daí a começares, o que é que começou primeiro? Foi de alguma forma, foi a O blog. associação? Ou foi o Não, blog? não, Primeiro foi o blog. primeiro Ok. foi o blog. E escrevias que era uma Hum, coisa que tu ias partilhando, já as tuas viagens, ou Antes do sim, blog, sim. não, não, por acaso não. Foi Olha, depois não só tinha com o blog. Instagram, tinha Facebook, mas alimentava muito, muito, muito pouco. Portanto, eu Sim. despertei para a importância das redes sociais depois do Uau. blog. Antes disso, não sinto necessidade de expor a minha vida, para ser assim totalmente Uhum. transparente. Portanto, Uhum. e continuo sem sentir, não é? Por isso Pois, é que acabo por ficar muito ali, sim, a falar sobre experiências em família, mas proteger a Maria, porque pronto, ela acho que tem alguma claro, coisa a dizer sobre isso e há que preservar claro que a sim. individualidade dela. Portanto, é sempre um bocadinho, e por isso é que eu digo que isto é sempre um processo, não é? Que é, sim, faz sentido, porque é a forma que eu viajo, e acho que, como tu inicialmente disseste e bastante bem, ainda é um tema que precisa muito de ser falado, discutido, refletido, porque é ainda um grande problema viajar com crianças, para uma maneira que seja assim um bocadinho mais fora da caixa, porque se são Uhum. férias assim mais de resort e tal, é mais ou menos comum fazê-lo, mas Sim, qualquer coisa que seja assim mais fora da bolha, não é, que estamos sim. habituados, realmente eu não vejo assim muito a acontecer em Portugal, que eu conheça. E então,
Primeiro surgiu o blog, até tinha outro nome, eu depois é que mudei para Wandering Life, Hum, e aquilo, a Associação de Bloggers surgiu desta maneira. Eu, portanto, não é, como eu já disse, a minha área, portanto, eu sabia uhum. absolutamente zero de redes sociais, de SEO, de escrever, porque não é a mesma maneira escrever, sei lá, um texto ou um livro, do que aquilo que escrevemos, por exemplo, num blog, não é? Há ali uma data de regras e que respeitar, etc. Portanto, tive que aprender também tudo isso, mas hoje em dia YouTubes e formações que há ainda É disponíveis na fácil, é. internet é Uhum, relativamente fácil, lá está, basta é ter vontade e motivação e vamos uhum. embora. Mas então, eu senti necessidade de falar com outras pessoas e de partilhar a minha experiência com outras pessoas que tivessem o mesmo gosto por viagens que eu e que também, de certa forma, que tivessem um blog Uhum. ou que partilhassem, de outra forma, qualquer que seja, até só nas redes sociais. E então, aos poucos, fui falando com algumas pessoas e esta ideia de criar uma coisa mais séria, porque, em primeiro lugar, de forma um pouco egoísta, que foi, eu sempre, desde o primeiro momento, quis que isto de ser blogger fosse uma profissão e eu agora sinto Ok, menos, mas na altura sentia que era preciso valorizar o trabalho do blogger, portanto, e mostrar que sei. realmente é um Ok. trabalho interessante e que tem que ser pago, etc. Uhum. Portanto, acabei por, lá está, isto foi uma coisa que demorou ali a maturar, Sim. a Associação de Bloggers só tem 4 anos, portanto eu já comecei o blog há 8, portanto demorou ali alguns anos, mas lá está, como eu disse, eu quando meto na cabeça que uma coisa faz sentido, quando eu encontrei o grupo certo, portanto que nós é obrigatório sermos 9, portanto para constituir Uhum. uma associação, então eu encontrei 8 pessoas que foram absolutamente perfeitas para constituir a associação, e então foi assim que Espetáculo. nasceu. Pronto, Que a Associação de espetáculo. Bloggers e pronto, e agora já tem a sua vida própria Uau, uau e é mesmo. um prazer imenso ver o que é que, portanto, ver este espírito de comunidade, que, portanto, nós somos cerca de 70 Pois projetos, era isso que eu então te ia ver perguntar. Quantos é que tinhas somos neste momento, 70, não é? Que 71, pronto, à volta de 70, sim. bolas E mesmo. é muito interessante ver onde é que isto já nos levou. Já Yeah. ninguém contrata uma blog trip sem perceber que tem que ser pago. Enfim, já há assim uma data de conquistas em 4 anos que é muito Ai pá, interessante. que extraordinário mesmo. Realmente tinhas mesmo que vir abrir caminho nisto. Mas de Sim. certeza, inicialmente, quando tu começaste lá a escrever os teus artigos, aquele sabia-te bem e tal, mas Uhum. foi fácil para ti tu depois Uma pergunta difícil. começares a mostrar isto aos outros. Tipo, olha, eu agora sou blogger, escrevo aqui uns artigos, tipo, porque eu Eh, conheço algumas pessoas que realmente começaram a criar blogs, mas aquilo eram blogs que nem, nem partilhavam com a família. Tipo, quanto menos uhum. pessoas vissem aquilo, aquilo era Vi quase sim, uma, né? sim, E de sim. facto foi fácil para ti. Tu logo começaste assim a mostrar. Olha, honesta, não há um sim ou um não. Eu vou explicar porquê, que é, eu acho que a parte de mostrar aos outros e aquela coisa de me pôr a jeito para ser julgada e tal, Hum, não estava muito desconfortável com isso, para ser ok. honesta. Uhum, Agora, aquilo que eu acho que me custa ainda hoje mais mostrar algumas coisas que às vezes vou fazendo, que uhum. eu sou uma pessoa bastante humilde. E então, neste mundo, onde, especialmente nas redes sociais, onde é preciso quase estarmos em bicos de pés e mostrar que fazemos, que É acontecemos, verdade. eu não sou assim. Fez. E então, mas também por outro lado, eu sei que se eu mostrar factos, eu também não estou a ser arrogante e a dizer que faço e que Sim. aconteço, mas não sei se me estou aqui a fazer explicar, Uhum, que uhum. é difícil para mim, porque, portanto, essa parte é que nas redes sociais de mostrar e que faço e a minha vida, há uma linha que eu não estou disposta, por dinheiro absolutamente nenhum, a A fazer. ultrapassar. Exatamente, exatamente. E é essa coisa um bocado que é. Mas pronto, isto é um bocado com o público-alvo a que também chego. Haverá muitas pessoas que, por exemplo, e tu também conheces seguramente, que há muitas Uhum. pessoas que, muitos perfis, que falam muito de famílias e que a única coisa que se vê são os filhos, é as birras, Sim, é as sim. coisas.
e eu não me revejo absolutamente, não sigo, não, pronto. E aquilo que eu vejo é, ok, eu sei que a maneira mais fácil de ter mais likes, mais visualizações, mais comentários é isto, mas Uhum, eu posso, a Maria não é minha propriedade, eu não posso exato. optar, por me mostrar a cara e toda a sua individualidade, a sua Só podes falar privacidade, de ti, não é? só, exatamente, eu é que escolhi ser Claro, blogger, não o Ricardo ou a Maria. Portanto, claro. obviamente que eu vou às vezes mostrando algumas coisas, mas de uma forma bastante E que discreta. funciona na mesma. Sim, e acho que, lá está, eu acho que o meu foco, e é aquilo que eu quero transmitir, é a minha experiência enquanto pessoa que viaja com a sua família de forma, lá Exatamente. está, mochila às costas, etc. Uhum. Agora, a cara da Maria, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam, ai, não mostra, eu acho que não acrescenta nada, não Pois não, interessa. A cara não. dela Porque interessa, é que nós o, te- estivemos lá, as o teu lema, experiências, o teu lema não é e é esse, só não é? isso, Não, o teu exatamente, lema não é exatamente, esse. exatamente. Mas de Portanto, é alguma uma relação com forma, as redes sociais assim um bocado, ok, agridoce, agridoce. Eu exatamente, entendo, exatamente. eu entendo. Manter a privacidade, que Eu é para entendo. mim é É, fundamental. eu também, eu Sim. entendo perfeitamente e percebo porque também é algo que eu valorizo mesmo muito. Pois, eu também. Há um limite que nós temos mesmo que criar, mas isso temos de estar muito Exatamente. seguras disso, não é? Tem muito a ver com os nossos Sim, valores, não é? pois tem, pois tem, pois tem, sem Mas dúvida. daí, por exemplo, imagina, logo que tu começaste a criar o blog, sei lá, escrever e tudo mais, tu achaste que havia aqui já um grande potencial, porque tu tens uma mensagem forte, não é? É possível viajar em família. Ok? Não Sim. precisamos, porque não é aquela coisa de, para já, o facto de tu ires com mochila às costas, não é? Entre aspas, vá, o que seja. Mas essa Não, vou ideia da, literalmente, vou vais literalmente. literalmente, pronto, Vou, vou. mas não interessa, mas a ideia de que Sim, mas eu levas entendo o o que queres dizer. indispensável, não é? Sim, sim, Eu acho que é sim. essa muito a ideia que tu queres, não é? Levas o É, indispensável, sim, não há cá exatamente. grandes, não é preciso muito mais do que aquilo, e é Não. possível, Uhum. não é? E é possível. Até isso, até essa ideia, tipo, quanto tempo é que demorou aqui a matutar? Imagina, a Maria tinha quanto tempo quando fez assim aquela. Aquela viagem que era impensável. Não, eu não estou a falar ir à Caparica nem nada disso. É aquela viagem tipo, ufa, tu vais levar uma criança? A primeira, olha, boa pergunta, gosto. Estás-me a fazer Hum, perguntas que me estou a fazer pensar, gosto disso. Assim, a primeira, olha, uhum. eu desde a primeira viagem que as pessoas dizem, mas ela é tão pequena, ela tinha 2 meses quando se Ai, meteu num avião e começámos a ir com ela. Portanto, logo essa, ouvi comentários até dos meus pais e de claro, mas isso há amigos que sempre também têm pessoas que filhos, fazem, há claro, sempre. claro. Mas, por exemplo. Eu acho que onde ouvi mais comentários foi das últimas que eu fiz, que foi a Arábia Saudita. Tu vais Uhum. levar uma criança, vais alugar um carro, vão andar os três sozinhos num mês. Na Arábia Saudita. Eu acho que é capaz. Ou então uma outra que fizemos os três de mota, um mês no Vietnã, de mochila às costas, literalmente. Também ouvi E foram assim. os três de mota? Fomos os três de mota. A sério? Alugámos mota em Hanoi e fizemos ali uns bons milhares de quilómetros de mochila às costas. Sim. Os três em cima de uma moto. Ela ia à frente, Uau! o Ricardo a conduzir no meio, e eu ia com a mochila atrás e era o GPS. Foi assim que andámos um Ok, mês inteiro. meu Deus Também do céu. ouvi, eu diria que foram essas. A primeira, porque ela era muito pequena, essa do Pois é, Vietnã e depois a Arábia pois é. Saudita. Pois a partir daí também já não começaste a ligar, não é? Porque é Sim, obviamente que sim, já não sim. havia. O que é que tu achas? Porque eu acho que isso é maravilhoso. Não é à toa que eu. É assim, eu gosto muito de viajar, não é? Este tema não está à toa no meu podcast, Claro, porque imagino, efetivamente eu adoro imagino. É uma viajar. coisa que te diz alguma coisa, claro. E de facto, eu sempre disse que, epá, tivesse filhos ou não tivesse, eles depois iam viajar comigo, ok? Sim, sim. Só que a verdade é que isto torna-se um desafio quando nós somos mesmo pais, não é? Sim, É sim, sim. verdade, não Sim. é? E de Claro que facto, sim. é assim, tudo bem. A minha filha, por exemplo, nasceu em pleno Covid, e depois eu ainda demorei, pronto, depois também tive um processo de saúde, portanto, ainda demorei ali algum tempo, e só quando ela tinha um ano é que eu viajei com ela a primeira vez de avião. Uhum, uhum. Mas a verdade é que eu pensei que ia começar logo ali a andar com ela. E de facto, é um grande desafio mesmo agora, sei lá, programar alguma coisa. Ou seja, para mim, eu não vejo, não olho para ti como "Como é que tu fazes uma coisa dessas. Não, é assim.
como é que tu fazes para eu aprender? Portanto, exatamente, porque eu acho que tu privas não é, primas pela simplicidade. Já Sim, percebi. Simplicidade, levar o mínimo possível. sim. De alguma forma, vocês não vão com muita coisa programada, pois não? Não, nada mesmo, nada, Ok. nada, É só nada. mesmo o sítio para onde vão. Nem vão com um alojamento, nem nada disso? Não, Ou não, não? não, não. Ok, Normalmente nem a primeira noite. ok. Não. Eu gosto todos os dias de sentir que tenho todas as possibilidades do mundo, Uau. mesmo. E eu e o Ricardo estamos muito alinhados nisso, por acaso. E ele gosta tanto de viajar ou mais do que eu e dessa maneira também. Olha, mas E- esse caminho, deixa-me só. sim, diz, Bem, não diz. sei se queres fazer alguma Diz, pergunta ou não, posso. diz, Pronto. diz. Claro que Que, sim. que- que é sobre esse caminho, que é assim, olha. Eu, antes de ser mãe, eu pensava, não, eu de certeza tenho a minha filha e também vou. Aliás, eu viajei grávida também, e vou e aconteço e não sei o quê, tudo tranquilo, até que a tenho nos braços. E a pessoa treme, não é? Porque é a minha primeira filha, neste caso até a única, e sentes aquela vulnerabilidade, Sim. aquela responsabilidade por outra pessoa. E então, aquilo que fiz, olha, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu decidi mudar de vida, que é, eu fechei os meus ouvidos ao ruído de pessoas à minha volta, Uhum. independentemente da proximidade que tenham comigo, porque às vezes, mesmo as pessoas mais próximas, elas refletem aos medos que têm, não é? Acabam e por projetar um bocado em nós, portanto, foi desligar aquilo, Uhum. fechámos-nos em nós um bocado, os três. Comecei a falar com o Ricardo, que também é bastante inquieto, como eu, e nós estávamos com vontade de começar a passear com ela. Depois fui sim falar com quem eu reconheci que tinha alguma coisa a dizer, que foi com a pediatra da minha filha, Uhum. e eu disse-lhe exatamente o que é que eu sentia, o que é que pensava e tal, pronto. E ela descomplicou-me bastante e a Maria, portanto, descomplicou bastante todos os meus medos que eu tinha, Uhum. que eu no fundo comecei a ver que eram os medos que as outras pessoas projetavam um bocado Claro. em mim, não o meu medo real. Uhum. E então eu fui para a primeira viagem bastante insegura. Fomos ela tinha 2 meses, metemos no avião e fomos para o Funchal, assim um voo pequenino, Uhum. num sítio tranquilo, ok? Claro que até eu engravidar, era aquela coisa de mochila às costas, nada programado, ir para qualquer lado do mundo e logo se Uhum. vê. Claro que com um bebé de 2 meses, há coisas que têm que Que são, mudar, não claro, é? sim. Tem que mudar, tem que ser um sítio onde não tenha propriamente, sei lá, malária e outros Hum, problemas assim, sim. um sítio onde a comida, quer dizer, 2 meses, pronto, ela ainda era só, dependia de mim para comer, Pois, portanto estava tranquila, era mais eu, e onde possa fazer as cestas, etc. E então, dessa coisa assim mais de salto e banco, foi, ok, então agora vamos fazer umas férias em que estamos sempre no mesmo hotel, tranquilos, depois fazemos os nossos passeios e tal, mas claro. uma coisa mais para Sim. respeitar o Uhum. ritmo da Maria. Pronto, correu bem. Ainda com 2 meses, aliás, foi fazer os 3 meses, fomos então para o Brasil, pronto, já com outro cenário, com uma temperatura E diferente, ainda pronto, tantas horas de avião. mas Meu correu Deus, que super bem, bom. pronto. E então, isto para dizer que portanto, eu antes de a ter, tinha muita confiança. Quando ela nasceu, a minha confiança, enfim, para Balançou, tudo, não só para as natural. viagens, balançou Claro, bastante, mas claro. depois Ela decidi, deu-te. em conjunto, que a coisa funcionava bem e gradualmente, ao longo das viagens, fui ganhando confiança. E tanto eu e o pai, o Ricardo, fomos ganhando confiança também, percebendo como é que ela reagia e ela adapta-se bastante bem. Não sei se por hábito, se por feitio, não é? Nunca vou Sim, é saber. capaz de ser. Um bocadinho por Filho de tudo peixe, não é? e pronto, exato, um bocado também não tinha alternativa, né? E então fomos, à medida que ela foi crescendo e foi precisando, pois começou a questão, por exemplo, olha, a coisa mais que foi necessário uma maior capacidade de Adaptação. organização, Uhum. de adaptação, foi quando ela começou a comer. Pois, Portanto, quando ela começou a comer, eu lembro-me que, olha, fomos para Nova Iorque e eu levei tacho, varinha mágica, batata, já levei os legumes, os primeiros já não para dava, lá, então já não para dava fazer as para, sopas dela, porque então já não nós dava para estávamos. ir de mochila aí.
Aí já levaste uma mala em condições. aí já levei uma mala de rodinhas Pois tinha nessa que ser. viagem. Aí eu levei. Porque nós ficámos num apart-hotel, eu Uhum. fazia sempre as sopas dela e não sei o quê, levei o necessário para a primeira sopa, porque ela lá está, ela estava a começar a introduzir a comida e eu não queria quebrar esse ritmo, pronto. Claro, Portanto, eu tive claro, que me organizar e tal. E depois ali logo no primeiro ou segundo dia descobri, porque há sempre, onde há pessoas há comida, não é? Onde há comida há sempre supermercados e frutarias e claro, tal, claro. então comprávamos sempre, à noite, quando chegávamos ao hotel, fazíamos sempre a sopa, 2 termos, para o almoço e para o jantar, e Vamos lá. com fruta, exatamente, e pronto, íamos lá. Depois, lá está, uma viagem ou outra, portanto, durante esse processo, depois ela começou a comer mais facilmente de tudo, então já se deixou essa tralha toda e foi deixando de dormir a sesta, foi deixando de ser preciso o carro. Então, hoje em dia, aquilo que eu vejo é, ou pelo menos aí dos 5 anos dela, as viagens estão muito, muito, muito próximas daquilo que eu Que tu fazia antes fazias dela antes. nascer. Portanto, ali é preciso ter noção. Sim, é possível viajar com uma criança, adaptando e respeitando sempre o Claro que tempo sim. dela e as cestas e as comidas, etc. Uhum. Porque antigamente, antes dela nascer, era um bocado comer que horas Sim, respeitava mais ou menos horários, mas quando não vocês tinha, tivessem não fome, né? tinha, exatamente, Claro, pronto. E com ela procuro que seja assim um horário mais regular, porque percebo que influencia claro. na vida dela As e as rotinas são horas de importantes, dormir, claro isso que sim. tudo. Agora, fora isso, Uau. entre eu e o pai, por exemplo, imagina, nós hoje em dia estamos num sítio, estamos os dois e a Maria vai dormir mais cedo, ok? Então, à vez, um fica com a Maria e está ali com ela a adormecê-la e não sei o quê, o outro pode ir dar uma volta a pé ou qualquer coisa, e depois esse vem e o outro vai. Não precisamos Exato. de estar. Obviamente que somos uma família e gostamos de estar juntos, Sim, mas de mas, alguma forma ela mas temos que ser própria, práticos. ela também Exatamente. sentir que vocês continuam a fazer as coisas, não é? Mesmo Exatamente, ela existindo, não exatamente, é? Que isso, eu acho exatamente, que isso é uma exatamente, benção. Eu acho que isso é uma exatamente. benção. E acaba por Olha, ser assim, é um eu caminho. olha, acho que é maravilhoso e de facto aquilo que eu te perguntava a seguir, obviamente a Maria já está na escola, não é? Uhum. E agora, quer dizer, ela já está na escola há algum tempo, não é? Porque passam pela pré Entrou e no tudo segundo mais, ano, não é? sim, mas Mas sim, mas mais a já está, sério está mas no agora segundo já ano está, neste momento. exatamente. Se calhar na pré, nem notavas tanto, mas agora, epá, eu não sei se tu notas isso ou não, mas há uma riqueza enorme, não é? Que ela tem vantagem, se calhar em relação a outros meninos, não é? Porque esta, estas vivências nem é por conhecer outros países que eu estou a dizer, por conhecer outros países, Eu mas entendo. esta capacidade de se adaptar, de fazer coisas diferentes, de absorver outras culturas, de até perceber aquela empatia que tu estavas a dizer, não é? Porque Sim, sim, quando tu lidas com o tipo de culturas, lidas tu e lida ela, mesmo sendo claro, pequenina, ela percebe que as outras crianças se percebo, calhar não têm, claro que sim. se calhar as mesmas condições do que ela, as mesmas possibilidades, ou pensam de maneira diferente, ou vivem de maneira diferente, não é? Isso é uma riqueza, sei lá, vocês já lhe proporcionaram uma riqueza até agora que eu acho que é impagável. Ela nunca vos vai conseguir pagar, não é? Sim, olha, eu acredito que viajar e tudo aquilo que tu descreveste e muito bem, que se ganha com as viagens, está ao mesmo nível de importância do que a escola. Eu acho que lá está, não é onde é que a pessoa foi, que ela há muita coisa que nem se lembra, mas ela lembra-se perfeitamente das experiências, dos cheiros, É do que isso. sentiu, lembra-se fundamentalmente porque é que eu gosto de viajar com ela, porque eu gosto de estar com ela. É tão simples quanto isso. É a pessoa que eu mais gosto no mundo, não é? E tu és mãe, sabes perfeitamente isso. Como é que eu não. Para mim, viajar é viver, é crescer, é evoluir. Portanto, é-me tão natural proporcionar isso à minha filha. Claro, E aquilo que concordo eu tanto. sinto, aquilo que eu sinto para já, acho que crio, ou criamos nós em família, uma cumplicidade muito interessante com ela, porque ela vê-nos. A realidade de as coisas acontecerem da vida, já tivemos acidentes, se bem que toques, pronto, coisas assim, nada de Uhum, grave, obviamente, mas coisas vão acontecendo, transporte perdemos, pessoas que às vezes, sei lá, nos enganam, quer dizer, coisas assim do dia a dia podem acontecer claro, e eu acho que é importante, principalmente.
O facto da cumplicidade e de eu poder dizer com muito orgulho que eu conheço bem a minha filha e eu estou, porque já passo bastante tempo com ela, isso é uma coisa, para mim é absolutamente impagável, que já vale tudo. E depois os desafios que ela vai percebendo que eu e o pai vamos resolvendo, acho que lhe É incuta ali uma coisa muito ferramentas. importante. Exatamente, são ferramentas que é a capacidade de adaptação e é tudo se resolve, porque normalmente um problema também só acontece uma vez, um de cada vez. Portanto, a É pessoa tem mesmo. ali normalmente algum ar para respirar e as coisas resolvem-se sempre. E às vezes já houve situações assim mais complicadas, ainda nesta última viagem que fizemos, fomos ao Kruger, Uhum. e tivemos ali um problema por causa dos vistos a entrar, a sair da África do Sul, a entrar em Moçambique, por exemplo, em que, pronto, enfim, já houve ali uma certa tensão que já meteu até a polícia e tal. E ela, lembro-me, já me perguntava, mas vamos ser presos. E então ela acompanhar tudo aquilo, Claro, pronto, à altura eu disse-lhe, olha, eu ainda não consigo falar sobre isto, porque ainda estamos a viver, e depois, mas a Maria, tudo claro. se vai resolver sem stress, tudo se vai resolver e tal. Mas quer dizer, ela, portanto, percebe, ok, é o meu momento, não vou chatear, não vou pressionar, não Uhum. vou perguntar mais nada, e vai observando. Portanto, eu acho que isso é super, super, super interessante Eu também acho que sim. É dar uma escola. aos miúdos, exatamente, É uma exatamente. escola, é. Agora, como é que se faz a gestão? Pronto, desde que ela, até ela entrar para a escola primária, era viajar ao longo do ano, um bocado sempre que eu e o pai nos conseguíamos organizar. Uhum. Agora, claro que temos que ter em conta as férias, portanto, eu vejo Sim. logo ali o plano dela, e conjugando as interrupções escolares que ela tem, porque, por exemplo, a escola dela, acho que já há muitas assim, já funciona por semestre. Portanto, Sim. tem ali uma paragem de 2, às vezes até 3 semanas. No ano passado foi 3 semanas, entre semestres. Uhum. Agora, por exemplo, junho deu para fazer agora também uma pausa, depois na Páscoa, depois no Uhum. Natal. É assim, não é assim tão mal quanto isso. Pois Depois há que não, jogar, não. não é? Há que jogar com os 10 dias de faltas que ela pode dar por ano. Isto tudo Uhum. eu converso com a professora e ela sabe, e claro, é escolher uma altura, por exemplo, Que não quando prejudique nós. tanto, não é? Que não prejudique, exatamente. Nós fomos para São Tomé, o objetivo era ir um mês inteiro. Eu apanhei Covid, pronto, tivemos que ir um bocadinho mais tarde, porque eu continuei, apesar de já ter passado aquela semana, mas ainda continuava a dar positivo, Uhum. e acabámos por ir um bocadinho menos, mas aquilo que eu quero dizer é, nós íamos o período todo de tempo entre os semestres, mas eu falei com a professora, como é o início do segundo semestre, perguntei-lhe se fazia ali muita moça ela faltar ali mais alguns dias. E então ela disse-me que não, tudo bem, tudo tranquilo, e deu-me as fichas que ela tinha que fazer em substituição desses dias. Fizemos, Ok. estávamos na praia e fizemos isso, porque é uma coisa que tem que ser, não é? Tem que se fazer. É como os trabalhos de casa Está tudo ela bem. tem trabalhos de casa durante o fim de semana. Não temos que estar em casa para fazer. Claro que se está a estudar para um teste e tal, ok, requer ali mais alguma Sim, mas tranquilidade. ainda é Agora, uma idade pode perfeitamente pacífica. fazer num Sim, café, pode na claro que praia. sim, claro Portanto, que há que sim. adaptar, não é? Há que ser, E acaba por claro que ser um sim. bocadinho isso. Sim. Eu acho que é uma riqueza. Nunca foste chamada lá à escola para falar um bocadinho sobre isto Não, com a por acaso Associação de não. Pais? Eles têm que te chamar, Por eles acaso têm que te não. chamar para Já fica aqui a desmistificar dica. para desmistificar estas coisas todas, que é possível, não é? Porque Sim, às vezes nem é só uma questão, sabes, de disponibilidade ou dinheiro, é mesmo o mindset, não é? é, De fazer também aqui acho. coisas diferentes. Eu sou como, eu também acredito que isto traz uma riqueza enorme. É mesmo as coisas que nós absorvemos em viagem, acho que é algo que eu não consigo. É assim, até admiro quem consegue até muito escrever e colocar até em palavras e a gente lê e até sente aquilo, porque de facto é difícil nós pormos em É palavras aquilo que difícil, estamos a sentir. é um conjunto de É sensações mesmo, muito complexo mesmo, sem que dúvida nenhuma. Então, isto são os 42 países ou viagens ou já são mais? Não, não são. Isso São, desde que a Maria nasceu. É. pois, é isso sim, eu acredito. Eu digo viagens porque já repetimos alguns países. Alguns sítios. Exatamente, E tu exatamente. tens assim um que consigas dizer que foi aquele, adorei aquele é mesmo.
aquela Da viagem One. que não vou esquecer Olha, mesmo. eu acho que vou dizer assim 3 viagens. Sim, Duas já falei. A viagem de mota no sim, Vietnã e a Arábia Saudita. A primeira que eu referi, portanto, do Vietnã, porque foi uma interação muito interessante, porque íamos de mota e dá uma proximidade brutal a todos os sítios onde sim, passámos sim. e pela forma onde fomos dormindo, nas Hum, aldeias, tudo, foi uhum. muito giro. A Arábia Saudita, porque é um país eh, que é muito desafiante, especialmente para uma mulher Pois é. europeia, com outros valores, mas foi absolutamente brutal. Portanto, tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, até com as pessoas, tive a Uhum. oportunidade de fazer algumas amizades que foram absolutamente incríveis. Olha, e ver a Maria, por exemplo, depois apanhámos uma boleia de uma mulher que até foi com ela, fizemos um piquenique Uau. já no final da viagem. E ver a Maria entrar para o carro, a brincar com o filho, embora ninguém falasse inglês, nem eles português, nem nós Não é árabe, preciso, não é é, preciso nada. foi absolutamente fascinante. Eu lembro-me de ir dormir nessa noite e pensar, bem, que dia, belisquem, porque isto nem parece verdade. Mesmo. E depois foi, tenho que dizer também outra viagem, que foi à Índia, que eu fiz há mais anos com uma amiga minha. Culturalmente foi brutal. Foi muito Imagina. boa também. Portanto, é muito difícil dizer só uma. Portanto, Ah, eu sim, sim, diria sim, sim, sim. pelo menos, ou a Aliás, Polónia, por exemplo, que foi uma descoberta também sim, incrível da por história. acaso, é mesmo. A Foi Polónia muito bom também. é um bom sítio para viajar com família, eu acho que sim. Acho que Eu é. acho que sim, eu acho Acho que que é. É sim, daqueles sítios que eu eu acho que vou, sim. fui lá sem a minha filha, mas é daqueles sítios que eu quero voltar com ela. Foi assim uma surpresa. Quando eu digo às pessoas, as pessoas dizem assim, Polónia, epá. Eu acho que foi uma das viagens da minha vida, adorei, foi mesmo uma Eu surpresa, também, muito eu também, também. positiva, muito Até porque eu positiva. gosto muito de história, portanto, Pronto, andar por foi um ali a misto, descobrir, foi, ir a Auschwitz, por exemplo, é. com a Maria, que também a levei, Lá está, foi é uma coisa incrível, que tu não incrível. explicas, porque efetivamente dizes assim, credo, há pessoas que me disseram assim, credo, como é que tu gostaste de uma coisa dessas? Olha, eu não é o gostar, claro que eu não gostei do que aconteceu lá, mas aquilo está Claro, claro carregado de que não. história, aquilo Sim, está sim, sim, carregado sim, de tanta coisa que de sim. facto nós vibramos de uma maneira e é bom, porque a verdade é que, o que eu acho extraordinário na Polónia é que muitas das coisas que aconteceram não aconteceram assim há tanto tempo quanto isso. Pois não, Não pois é? não, E então pois não. parece que há coisas da história que tu fazes a determinados sítios e realmente já foi há milhares e milhares de anos e parece que nem te conectas tanto com aquilo Exatamente, porque, sei exatamente. lá, foi noutra realidade, tipo, Sim. Está muito foi, distante, foi está muito neste distante já tempo. de nós, não Ali as é? coisas aconteceram Sim, há pouco tempo e sim, de sim. facto é realmente ainda nos faz ter mais empatia, por isso eu adorei mesmo, é um daqueles Faz. países que eu aconselho. E por último, vou-te fazer esta pergunta, quer dizer, não é por último, que eu ainda tinha aqui outra para te fazer, mas eu tenho que te fazer esta, não é? O que é que tu achas que aquele camaleão que vocês viram em Kruger te queria dizer? Que aquilo tinha uma mensagem, não é? E tu deves ser uma pessoa que olhas para as coisas com o que é que isto me quer dizer agora, não é? Olha, é engraçado perguntares isso, porque sim, realmente pensei. A mensagem que eu ouvi foi: faz as coisas devagar. Mesmo, já viste? Aquilo é realmente, e quando vi aquilo, eu não. Uma energia como a dela, aquilo tem que ter uma mensagem, de certeza, não é? Extraordinário mesmo, É muito partilhares giro aquilo. perguntares isso, é muito giro. Foi. E eu até comentei, juro que isto não tem edição de velocidade, nada. Uau, Ele anda realmente assim, é brutal, uau. brutal, Eu não brutal, tinha ideia, eu nunca brutal. tinha visto, já vi ao vivo, Sim. até num sítio assim meio selvagem, mas tipo a caminhar nunca ouvi, não É, é? porque na Nunca ouvi. estrada é assim, eu depois, nós algumas vezes parávamos, não é, para ver até ao fim, não só para observar um bocadinho, e ele assim que acabava a estrada e começava a terra batida, Sim, ele sim. já andava de forma mais fluida. Portanto, É, aquilo é um andar mais de estrada, porque ele deve estar mais desconfortável, que ou engraçado. sei lá, os pés, ou as patas ali Mas sente a o quente adaptação. do alcatrão, Sabes, mas é muito giro. mesmo a própria mensagem da própria adaptação, nós nos Sim, podermos adaptar exatamente. consoante os sítios e está tudo certo, Exatamente, chegamos na exatamente, mesma, não é? exatamente. É mesmo isso. Olha, então, e
próximas viagens, assim, sonhos que tenhas mesmo que realizar nesta vida. Olha, bem, são duas perguntas diferentes. Próximas viagens. Vou a São Francisco, agora em julho, Uhum. e em princípio à Namíbia, Ok. em agosto. Pronto. A África, É está assim uma mesmo a paixão, não chamar. é? É. À medida que tenho agora ido, repeti África do Sul e São Uhum. Tomé, que é assim uma coisa Sim. espantosa, e também agora Moçambique. Tenho vontade de conhecer mais, e a Namíbia, pronto, por isso. Uhum. Projetos assim de vida, olha, em termos de viagens, gostava muito, a minha viagem mesmo de sonho é ir sem tempo marcado, portanto, que é uma coisa que ainda me falta, Certo. um, e percorrer a África, de uma ponta à outra, ou seja, desde o Cairo até à cidade do Cabo, My sem God. tocar num avião. Sem tocar num avião. Gostava muito, 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 muito de fazer isso. E a seguir era fazer toda a Rota da Seda. Gostava bastante. Uau. Portanto, essas. Bem, enfim, há Ui, muitas, mas mas essa aí, essas essa em duas, África, quer dizer, não sim, sei, mas tu vais lá gostava dar muito, muitos gostava muito. meses, não é? De Gostava de me alguma forma. perder por lá, aquela Sim. sensação de me embrenhar e de andar. Portanto, ainda não é para já. Essa, olha, eh, se eu não fosse mãe, eu já me teria mandado assim ao mundo há mais Hum, tempo. Eu com isto não quero dizer, ai, sou mãe, não faço isso. Não, eu adoro claro, ser mãe. Atenção. claro que O que eu sim. estou a dizer é um facto que se não fosse essa responsabilidade, eu já o teria feito. Portanto, é uma coisa Hum, que está assim em stand-by. Portanto, logo que seja possível, uhum. eu gostaria de fazer isso. Não gostava de morrer sem fazer isso, digamos Ai, assim. tão bom, Portanto, tão bom. Vai mais ser em ano breve. menos ano. Vai ser em breve, vai ser em Mas breve. tranquilo, tranquilo. Lá Tranquilo. está. É É daquelas no tempo coisas que eu certo. sei que vai acontecer e que ainda não é o seu tempo. Há de ser. É mesmo no tempo certo. Olha, Exatamente. tu tens aqui um programado, não é? O Travel Fest, não é? Para Uhum. setembro. Isto toda a gente Exatamente. pode participar, ou não? Toda a É? gente, exatamente, Ok, exatamente, ok. toda a gente. Toda a gente que goste de viagens, de ouvir inspiração de malta que viaja muito Ai, e que que adoro, produz adoro. bom conteúdo, vale Isto vai mesmo a ser pena. só presencial ou não? É Vai só ser só presencial, presencial. E é é, onde? exatamente. É onde? É em Guimarães, Em é em Guimarães. Guimarães, no Ah, Teatro no Jordão. norte! É, Que bom, que bom! Ai, coisa boa, coisa boa. Eu sou do norte, é né? lá, é lá. Coisa boa, que bom, olha. Então, Que olha, boa, fica já olha aqui que o bom. convite para Por ti. acaso, quando vi, eu pensei assim: olha, que coisa gira. E depois comecei a ler um bocadinho sobre isto, porque nunca tinha. Eu acho que isto já não é a primeira vez que acontece, pois não. Já Pelo vai ser menos a já algo terceira. sete, pronto. Sim, E eu já. acho que foi através de uma publicidade qualquer que eu te conheci. Disto que foi pesquisar e vi isto em qualquer lado. Que Sim, e giro! foi Ok, através disto que eu te que giro. conheci e vi lá Que me um conheceste. bocadinho o teu Ok. mote e disse: tem que ser, eu tenho que falar com a Catarina. Ainda bem que Pronto. o fizeste. Mas, efetivamente, agora, quando estava assim a fazer uma pesquisa só pequenina, só para agora, eu pensei assim: ai, que giro, será que eu também posso ir? Tipo, eu não tenho nada a ver com viagens, mas isto é uma cena super gira, super inspirador. Sim, E pronto, claro ainda que bem que é sim. assim para toda a gente e fica já assim a- aqui a mensagem Fica para aqui a quem quiser dica. participar. Mesmo, mesmo. Olha. Agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Nós já vamos aqui com uma hora e tal e ficávamos aqui muito mais a conversar. Acho que Sim, ainda a vamos conversa está conversar outras ótima. vezes, que isto é realmente um tema extraordinário. Mas acho que trouxeste mesmo essa leveza que eu queria para, Fico contente. para este tema. E, de alguma forma, olha, se as pessoas te quiserem contactar, como é que podem fazê-lo? Queres deixar aqui os teus contactos? Sim, Sim. agradeço. Em primeiro lugar, muito obrigada. Ainda bem que viste essa publicidade e que levou a nos conhecermos, portanto, e à Sim. entrevista também, mas em Uhum. primeiro lugar a conhecermos. E obrigada pela leitura da numerologia, que realmente Bateu. é muito acertada. E como é que as pessoas me podem acompanhar? Portanto, o meu blog é wandering-life.com
wonderinglife.com e as redes sociais, no Facebook Catarina Leonardo e no Instagram Kate.wonderinglife. Kate Ok, porque é um nome que alguns amigos me tratam e então quando mais criei achei que fácil. fazia sentido, Claro que exatamente, sim. Mais exatamente, familiar. mais curtinho. E muito obrigada pela conversa. E Obrigada olha, eu. realmente viajar com crianças é É muito possível. giro É e é possível, não é? possível, é possível. E É possível. é ir aos poucos. Uma pessoa tem que ir ganhando confiança, como em qualquer outra coisa da vida. Estou É muito mais fazendo viagens encorajada. mais curtinhas, mais perto, Sim. ou que não sai, que a pessoa não saia tanto da sua zona de conforto, e depois, à medida que se vai confiando, vai, ou não, cada um tem as suas Claro, opções e tudo não, mas mais, não é? estou Mas muito não é nenhum bicho de sete encorajada. cabeças. Não, fiquei muito encorajada, mesmo, muito encorajada. Muito obrigada Boa. mesmo, muito obrigada. Eu espero que vocês também, a todos vocês que estiveram aqui a ouvir, muito obrigada. Partilhem esta conversa que é assim maravilhosa e sigam a Catarina, porque ela vai de alguma forma, vai dando assim umas pinceladas, se bem que sempre a respeitar muito aquilo que é os seus valores, mas vale mesmo a pena. Muito obrigada. Até para a Obrigada semana. mais uma vez. Obrigada. Adeus.